Como vocês sabem, ontem aconteceu o debate entre Kim Kataguiri e Jones Manuel no podcast Inteligência Limitada. E aí foi bem assistido, né? Até esse momento aqui gravando esse vídeo tem 615 mil visualizações, muita gente comentou, muita gente se engajou com esse debate. E eu quero dividir com vocês aqui as minhas percepções sobre o que a gente viu ontem, né? Foi um debate de quase 3 horas, um pouquinho mais de 3 horas na verdade. E, bem, hoje é meu aniversário, seria um típico dia que eu tiraria de folga, né? Descansaria aqui com a minha família. Mas como eu prometi que eu ia falar sobre os debates, estou aqui hoje. Se você quiser me dar um presente de aniversário, você pode virar membro do canal aqui, basta aqui embaixo, tornar-se membro, que vai fazer meu dia mais feliz já. Brigadão, bem-vindo como membro, e também vai ter novidades para os membros em breve. Então, vá lá, se torne membro e brigadão. Então, vamos falar aqui sobre o debate entre Kim Kataguiri e Jones Manuel. Para começar, vamos fazer um disclaimer aqui sobre a minha posição sobre esse debate, lembrando que eu não sou amigo do Kim, não sou amigo do Jones, não compartilho dos ideais de nenhum dos dois, então assim, não sou comunista, não sou liberal, então você vai ter aqui um posicionamento nessa questão em particular das mais imparciais possíveis. O que aconteceu nesse debate foi o seguinte, você tinha duas figuras bem preparadas, pelo que eu percebi ali, né, em termos de pesquisa que fizeram, em termos de material que reuniram para tentar expor suas posições, e aí foram feitas muitas afirmações sobre certas questões econômicas, questões de, legislação, né, de projetos de lei, por exemplo, e para a gente saber se o que disseram foi verdade ou não, seria necessário que alguém verificasse esses fatos, que alguém fosse lá e passasse afirmação por afirmação e visse quem está mentindo. Porque o que aconteceu foi o seguinte, de um lado você tinha o Jones dizendo que o Kim não entendia nada de macroeconomia, enquanto do outro lado você tinha o Kim Kataguiri dizendo que o Jones não entendia nada de processo legislativo, né, do trabalho de um parlamentar. Então aqui para saber se foram afirmações falsas ou verdadeiras, seria necessário que alguém fizesse esse trabalho aí de formiguinha e pesquisar cada afirmação, cada PL para poder avaliar e poder julgar se o que o Kim disse é verdade ou o que o Jones disse é verdade. Mas em quase todas as questões os dois discordaram diametralmente. E aí o que eu vou analisar aqui não vai ser a veracidade ou falsidade do que disseram, mas a capacidade de persuasão, a capacidade de expressar suas ideias, de transmitir a percepção de que estava defendendo uma posição mais correta. E aí, nesse sentido, eu posso dizer que, como eu falei, os dois foram muito bem, na verdade, defenderam muito bem suas posições. Foi um debate bastante equilibrado nesse sentido. E aí eu diria que, quando se tratava de questões econômicas e sociais, eu diria que o Jones se saiu melhor, foi mais convincente quando ele falava sobre, como funciona a economia, e quando se tratava de questões legislativas, parlamentares, eu diria que até pela própria experiência pessoal do Kim, ele saiu melhor. Então a gente tem aqui um debate bem equilibrado mesmo, e eu não cravaria de maneira nenhuma que um ganhou, o outro perdeu, ou que foi muito nítida a diferença entre um e o outro. É claro que os seguidores estão inflamados, né? Quem é comunista, quem é de esquerda está aí batendo palma pro Jones, dizendo que ele foi o ganhador do debate que esmagou o Kim Kataguiri, e quem é seguidor do Kim está lá, batendo palma, dizendo que o Kim destroçou o comunista. E aí, claro, essas percepções sempre são muito subjetivas e realmente não refletem muito bem qual foi a dinâmica. Por outro lado, por se tratarem de assuntos muito técnicos, alguns assuntos bastante herméticos para o público geral, foi bem chato o debate. Me pareceu um debate mais para um cargo presidencial, por exemplo, né? Um debate que não fosse um debate para televisão, um debate, organizado por alguma fundação aí que trouxe os candidatos para isso, porque foram muitas especificidades, foram muitas questões muito particulares que não são de domínio público, não são de domínio comum, as pessoas geralmente não sabem o que estão falando, então realmente foi um debate chato, e eu acho que pouco instrutivo para quem é um público geral, para um público leigo. Como eu falei, vai ser muito difícil que o espectador desse podcast possa, por conta própria, dizer com base na veracidade, né, com base se o que é verdadeiro ou falso, possa avaliar quem disse mais falsidade ali nesse debate. É muito difícil, realmente muito difícil. Por outro lado, há alguns momentos aqui que eu quero pontuar, que eu quero destacar, quando claramente um ou outro assumiu o protagonismo e assumiu o destaque e conseguiu encurralar o outro debatedor. Esses pontos principais foram no final do debate, né? Lá por quase acabando o debate, quase nas considerações finais. Então separei 2 pontos aqui para que você entenda quais foram eles e como eles conseguiram encurralar o debatedor.
Um desses momentos foi quando o Jones aponta a relação entre o Kim Kataguiri e o MBL com o Ricardo Nunes. E aí foi uma boa estratégia do Jones fazer isso. Vamos ouvir juntos aqui e depois eu comento. Vamos falar de corrupção, né? O deputado federal, Kim Kataguiri, ele, quando era pré-candidato, ele acusou o Ricardo Nunes de ter entregado a cidade para o crime organizado, de ter relações escusas com o PCC, falou que o aumento descomunal de obras emergenciais, sem licitação e por aí vai, era indícios claros de corrupção. Na entrevista para o My News, na sabatina do My News, ele falou isso abertamente. Pra vocês terem uma ideia, pega aqui até os dados para citar certinho, o Ricardo Nunes gasta mais com obras sem licitações do que todos os últimos 4 prefeitos de São Paulo juntos. Mais de 300% de aumento de obras sem licitação. Isso comparado com os 4 últimos prefeitos. Se você comparar só com Bruno Covas, é mais de 8.000% de aumento de obras sem licitação. O Tribunal de Contas do município afirmou que tem fartos indícios de corrupção, inclusive fatiando obras para deixá-las mais caras, né? E contratar os amigos, que são basicamente 12, 14 empresas que fazem essas obras sem licitação. E dos 80 milhões gastos com algumas obras emergenciais que o TCM fez a vistoria, se percebeu que, no mínimo, metade, 40 milhões, são de obras inúteis. Aliado a isso, o Ricardo Nunes não gastou o mínimo constitucional da educação. Toda a prefeitura é obrigada a gastar 25%, né, da sua receita com educação. O Ricardo Nunes está com a representação, que foi feita por vereadores de oposição, em que ele deixou de gastar 1,7 bilhões em educação. E em 2021 e 2022, o Ricardo Nunes, para tentar cumprir o mínimo constitucional da saúde, ele gastou 30% do orçamento, aliás, disse que gastou, né, fez o empenho, mas não liquidou, 30% do orçamento em dezembro, para tentar fazer uma maquiagem contábil. Então a gente está falando de um candidato a prefeito que é recordista em obras sem licitação, que tem envolvimento com empresas que ali, com o PCC, né, da Transwolf, da Upbus, que é recorde de obras mal cheirosas, de mau uso do dinheiro público, que não cumpre o piso constitucional da educação e que deixa para fazer o empenho de 30% do orçamento no último mês do ano para tentar fugir do Tribunal de Contas. Kim Kataguiri, porque você está lambuzado, melado na corrupção. Fiquei com 30 segundos ali. Vamos lá. Eu mantenho absolutamente tudo o que já falei sobre Ricardo Nunes. Mantenho aquilo que falei em relação às obras superfaturadas, com os desastres planejados que foram denunciados pelo Tribunal de Contas da União. Mantenho, inclusive, os meus processos contra o prefeito e contra a prefeitura, em razão de todos esses casos que eu estive pessoalmente, fiscalizei e denunciei. Mantenho a minha proposta de seguro anticorrupção para garantir que as obras sejam entregues no prazo, na qualidade, no preço que foi combinado por contrato, sob pena de uma seguradora ter que pagar por aquela obra e você não ter prejuízo aos cofres públicos. Mantenho a minha proposta de acabar com o oligopólio, com a máfia dos transportes na cidade de São Paulo, separando aquilo que é licitação de capital, ou seja, aquele que vai investir na garagem, aquele que vai investir na compra do ônibus, da licitação da operação, que é aquele que vai ter o cobrador, vai ter o motorista, pra gente quebrar esse oligopólio histórico que tem na cidade de São Paulo e que se mantém na gestão de Ricardo Nunes, quebrar inclusive os contratos com as empresas de transporte ligadas ao PCC, cujos contratos foram assinados pelo Barreirinhas quando era secretário do Haddad, o próprio prefeito Haddad, se mantiveram na gestão do Ricardo Nunes. Eu mantenho absolutamente todas as minhas críticas e meu posicionamento, e eu tenho toda a independência para falar isso. Não morro de amores pelo Ricardo Nunes, não tô subindo no palanque dele, não tô com praguinha dele, não tô fazendo campanha para ele. Bem, aqui você tem o Kim Kataguiri escorregando para dizer que não há contradição entre ele apoiar o Ricardo Nunes no primeiro turno e ele combater a corrupção. Então, assim, há várias denúncias de corrupção contra o Nunes, mas ele apoia porque ele não quer que o Boulos entre na prefeitura de São Paulo. E aí, claro, esse é um argumento frágil, né, resposta bem frágil mesmo, até porque o MBL e o Kim Kataguiri, eles cresceram, né, no debate público com esse discurso contra a corrupção do PT. Então, assim, era tudo para tirar o PT porque era um partido corrupto, então não dá para você relativizar a corrupção. Se ele é contra a corrupção, ele quer apoiar outro candidato ou não demonstrar esse apoio publicamente. E aí, como eu falei, esse é um ponto que o Jones conseguiu encurralar o Kataguiri de verdade, ele vai lá e encurrala o Kataguiri, e esse foi um argumento muito parecido que eu utilizei no debate com Mamãe Falei / Ricardo Almeida, né? Quando eu falo sobre a relação que existe historicamente entre liberais
e o fascismo, ou seja, liberais que relativizaram teoricamente o fascismo ou liberais que participaram de governos fascistas ou aderiram à ideologia fascista após a tomada do poder e permitiram que o fascismo se instaurasse na Itália e na Alemanha. E aí o argumento deles foi o parecido, né? Que o fato de ser incoerente uma ideologia não quer dizer que ela não tenha validade. O fato de liberais terem apoiado o fascismo não quer dizer que eles apoiam o fascismo, basicamente é isso. Então é uma resposta frágil, bem frágil mesmo. E aí há um outro ponto no qual o Kataguiri encurrala o Jones, né? Que foi em 2h50 quando o Kataguiri pergunta para o Jones sobre a Revolução. Porque o Jones havia prometido para os inscritos dele que ele iria lá no podcast para promover a Revolução Brasileira, e aí me parece que não foi bem isso que ele fez. Mas vamos ouvir aqui juntos o que diz o Kataguiri sobre isso, sobre a dificuldade do Jones de arcar com algumas coisas que ele disse na internet. E para finalizar, Jones Manuel, repito a pergunta assim, acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eu tô perguntando sobre o que você escreveu. Você me mataria para fazer a sua revolução comunista? Você me mandaria para um campo de concentração? Você faria isso no trabalho? Você me mandaria para um trabalho, né, para um campo de trabalho forçado para eu quebrar pedra nos últimos 30 anos ter defendido o liberalismo e destruído o nosso país? Vamos lá, gente. Como vocês percebem, o deputado ele tá desesperado. Ele percebeu que esse bloco sobre Ricardo Nunes foi muito ruim pra ele. Ele percebeu que ele saiu muito mal. Ele percebeu que não colou. Porque assim, o PT é corrupto. Ele tá repetindo isso pra ver se cola. Mas repito, foi o próprio Kim Kataguiri que falou no debate do My News que o Ricardo Nunes, ao que tudo indica, é o prefeito mais corrupto da história de São Paulo. Palavras dele, que eu estou repetindo aqui. E eu já trouxe os dados. Então, ele tá vendo que pegou mal e ele tá querendo ver se sai alguma coisa, se consegue tirar um cortezinho, se consegue tirar uma lacrada. Veja, eu me recuso a comentar tweet, assim, essas montagens que tu tá fazendo, esses negócios. Não, deputado, eu não quero te matar não, tanto que eu tô aqui debatendo com você para mostrar sua incapacidade de apresentar propostas concretas para transformar as condições de vida da classe trabalhadora e do povo brasileiro de maneira geral e sua incapacidade de manter a coerência, porque você não conseguiu explicar como você tá apoiando o candidato mais corrupto da história de São Paulo, o prefeito mais corrupto da história de São Paulo. Aí você tá jogando pro PT. E daí 2h55:40 o Kataguiri responde isso. Aí, quando a gente vai falar sobre o seu radicalismo, que tá na essência do seu ser, você vive dizendo, defende revolução, que você é radical, que você defende uma mudança profunda. E aí, quando a gente vai falar sobre os meios para promover essa mudança profunda, você se nega. Não vou discutir tweet porque o Xandão já resolveu. Sério que essa é a sua resposta? Essa é a sua maneira de se esquivar? De se livrar daquilo que você escreveu, que você defende? Que não é só o tweet, é o que você defende de fato. Né? Você defende que haja uma revolução armada, que pessoas inocentes morram, né? E que seus adversários políticos podem morrer nessa revolução, que não tem problema nenhum. E você acha isso completamente normal. Você acha que isso ter espaço no debate público é uma coisa tranquila, é uma coisa que faz parte. Você falar em mandar, né, liberais para campos de trabalho forçado, né? Você também, não tem problema, no Twitter caiu, eu já não ligo mais para essa opinião, já não tem mais problema nenhum, ou seja... Defender morte de adversários. Você já defendeu arrastar ministro do Supremo Tribunal Federal pelo cabelo também, né, difundindo ódio no evento do Sindicato de Trabalhadores de Fortaleza, salvo engano. Então, aí, não me recordo, não sei, o Xandão tirou. Agora é isso, agora é essa cara de blasé de que não sabe defender a própria ideologia, não sabe defender o próprio método. E isso tá no âmago, isso tá na essência do nosso debate político. Porque... E aqui nesse ponto, de fato, o Kataguiri apresenta essa contradição do Jones. Né? Como ele havia dito lá, ele estava ali para defender a Revolução Brasileira, para propagar a mensagem, né? Para dar visibilidade para isso. E se eu não conhecesse o Jones, se eu não soubesse quem ele é, a primeira vez que eu vi a cara dele foi nesse podcast aqui, eu diria que ele é um progressista, um nacional desenvolvimentista como Ciro Gomes, por exemplo, porque o discurso dele é muito alinhado com isso. Inclusive o modo como fala, né? O modo como propõe ali transformações institucionais ou propostas econômicas. Então, assim, não me parece que o Jones foi capaz de tancar o que ele havia dito anteriormente. E aí ele deu uma de Sérgio Moro aqui, né? Eu não reconheço a legitimidade das mensagens que o hacker hackeou lá do celular. Então ele falou assim, olha, eu não reconheço esses tweets, mas quem acompanha o Jones há muito tempo sabe, né, que esse discurso mais agressivo existia. Ele pode ter mudado de posição, não sei se ele mudou de posição, acho que não, mas ele pode ter mudado de posição. E aí seria mais honesto e corajoso dele ter dito, olha só, de fato publiquei isso no passado, mas hoje em dia já não acredito nisso, hoje em dia já tem outra mentalidade. Eu era imaturo, eu achava que a revolução violenta ajudaria nesse processo, mas hoje em dia eu tenho uma outra visão sobre o que é a revolução, sobre o que pode ser feito via institucional. Então, ele fugiu também de responder isso, o Jones, e quando ele diz ali que eu não quero te matar,
Aí entra na questão linguística, né? Entra na questão aqui, querer não é ter que, né? Então, assim, pode ser que ele não queira matar o Kim Kataguiri, mas quando viesse a revolução ele tivesse que matar os opositores do regime. Mas pode ser que ele tenha mudado de ideia, pode ser que ele tenha mudado de ideia e de fato agora ele perceba ou ele entenda que ele poderia fazer isso de algum modo, né? Uma vez que obtivesse suporte da população, uma vez que obtivesse votos para estar, sabe, nesse espaço de poder, que ele pudesse, via institucional, conseguir fazer certas transformações radicais na sociedade brasileira. Talvez seja isso, mas me parece que ele não foi capaz realmente de arcar com aquilo que ele disse. Ele fez afirmações muito violentas no passado, que falam talvez 2019, 2020, eu lia tweets dele nesse sentido, mas pode ser que tenha mudado de posição, e eu não sei dizer. Talvez você que acompanha o Jones possa me dizer no comentário aqui, não, ele mudou e hoje em dia ele tem outras posições sobre revolução, sobre uma revolução armada, violenta. Mas aqui ele foi confrontado pelo Kim e não foi capaz de responder, e foi perguntado várias vezes, né? O Kim, desde a primeira interação ali, ele perguntou isso, e o Jones foi se esquivando, talvez para pensar numa resposta para poder se esquivar disso. Mas a minha impressão, né, vendo esse debate, foi justamente isso, que me parece que a posição atual do Jones, vendo esse debate, né, sem conhecer mais nada dele, se eu visse esse debate pela primeira vez, que ele seria um progressista normal, um centro-esquerda que visa usar das instituições para transformação. Teve uma outra pergunta também que foi bem interessante, que alguém perguntou para o Kim sobre o capitalismo, né? Levando em consideração que são 150 anos de governos majoritariamente de direita, e se o capitalismo é tão bom, por que não foi possível sanar certos problemas históricos do Brasil, né? Desigualdade social, pobreza, fome, essas coisas. E aí você percebe também quando você tem posições muito na borda da terra plana ideológica, como não há pontos de contato nem diálogo, né? Então, assim, de um lado, o Kim Kataguiri fala assim, mas que ridícula essa pergunta, porque você tem um monte de governos de esquerda no Brasil durante décadas e nem sequer há um capitalismo muito pujante no Brasil. E aí o Jones responde que, mais próximo da realidade, que houve muitos governos de direita no Brasil, majoritariamente de direita, e que há capitalismo no Brasil, porque a noção de capitalismo se caracteriza pela propriedade privada, né, dos meios de produção e acúmulo de capital. Então, você tem ali uma pessoa negando que haja essa predominância de governantes de direita no Brasil e outro dizendo que, inclusive, o governo do Lula, os dois governos do Lula iniciais, seriam de centro-direita, ou seja, nunca houve um governo de esquerda no Brasil, de acordo com o Jones. E aí, nessa lógica do Jones, possivelmente nenhum outro partido institucional que chegou ao poder nos países do mundo aí eram de esquerda, né? O PSOE aqui na Espanha não é de esquerda, possivelmente. O Partido Trabalhista da Inglaterra não deve ser de esquerda também. Os democratas, eu sei que as pessoas pensam que não é de esquerda no Brasil, né? Que é um centro-direita. Só existe esquerda se for anticapitalista e fora das instituições, aparentemente, né? Se um partido chega no poder, já não é esquerda mais, é centro-direita ou direita, ou sei lá o quê. Então, assim, você tem dois modos de negar essa relação esquerda-direita. De um lado, um que acha que todo mundo ou sei lá, uma boa parte era de esquerda, e o outro que acha que todo mundo era de direita. Então, assim, quando não há aquele solo comum, que eu já falei várias vezes aqui, um solo comum de conhecimento no qual você possa, a partir desse solo comum, estabelecer as bases para um debate que vai chegar a algum tipo de resposta conciliatória no final, né? Então que não há conciliação, não há conciliação até pelas visões mesmo, né? E não há conciliação também pela proposta teórica, né? Não há conciliação e não há nem sequer a proposta de conciliação. Mas como eu falei, foi um debate bem equilibrado. Eu não bateria o martelo para dizer aqui quem se destacou muito mais do que o outro, acho que os dois foram muito bem. Esses pontos que eu apontei aqui foram os pontos de destaque, na minha opinião, quando realmente você percebeu que o outro ficou encurralado. Na questão da corrupção e do apoio do MBL ao Ricardo Nunes, isso foi muito explícito. O desconforto, inclusive, do Kataguiri ao ouvir isso e ter que se defender, então assim, fez um malabarismo para tentar se defender, e no caso da revolução violenta, né, que é algo apregoado pela esquerda radical, o Jones também, foi bem ensaboado ali, tentou escapar de responder, não respondeu na verdade, e fugiu de tancar as posições que ele já disse anteriormente. Como eu falei, ele pode ter mudado, pode ter, mudado a perspectiva, achar que já não é necessário mais isso, mas ele disse isso. Ele disse isso e não arcou com o que disse. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre isso, sobre esse debate, vocês viram, né, ouviram cortes, como é que vocês percebem isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro, dá uma força, meu presente de aniversário, né, se torne um membro aqui embaixo e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!